Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Oh, graça de Deus sobre a minha vida, mais uma oportunidade de exaltar e engrandecer o nome do Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor me dá de ministrar a palavra dele, e eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor, ele tem sido muito misericordioso sobre a minha vida, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 2. João capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Guarde essa frase. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, guarde essa frase, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. A igreja fica à vontade, pode sentar no nome de Jesus. Lembra que eu falei que nós guardamos 2 frases? A mãe de Jesus estava lá. No último congresso que nós tivemos, nós fomos ministrados por várias palavras de Deus ali naquele lugar. Muitas palavras falaram conosco e nos confrontaram. E eu achei muito interessante uma das ministrações que a missionária Mayra ministrou na sexta-feira, falou muito comigo, eu tomei para mim, queria compartilhar com a igreja, muitas das irmãs que estão aqui estavam presentes, mas ainda assim quero compartilhar com homens e mulheres dessa igreja, fala sobre o chamado. O que acontece? Nos últimos dias, Deus tem falado muito conosco nessa igreja sobre chamado. Deus tem nos despertado sobre o chamado, porque os últimos dias estão chegando. A volta de Jesus, ela é real, ela está próxima. E aí o Senhor fala conosco sobre chamado. E ela dizia para nós que o nosso chamado precisa ser intencional. E eu fiquei pensando, né? Intencional. Nós precisamos ser intencionais nos nossos chamados, naquilo que nós exercemos. E o que é intencional? É quando nós fazemos algo em intenção de. É quando tem um propósito sobre aquilo que nós fazemos. É quando tudo aquilo que nós fazemos tem um propósito pelo qual nós estamos realizando aquilo que nós estamos fazendo. E aí, quando nós lemos esse texto aqui, quando Jesus transforma água em vinho, e eu tenho certeza que você já ouviu essa ministração, mas não da forma como o Senhor vai nos direcionar nessa noite, muitos estão esperando aqui nós falarmos sobre o milagre, né, que Jesus fez. Mas quando nós falamos em chamado,
E aqui eu não estou me referindo ao chamado de Jesus, mas ao chamado de Maria e ao meu chamado e ao seu chamado. Mais uma vez, eu estou ministrando sobre chamado. Mais uma vez. Eu acredito que as últimas 6 ministrações que o Senhor me deu aqui nessa obra foi sobre chamado. E quando nós falamos sobre chamado, nós pensamos no exercício da nossa função na igreja. Amém? Quando eu falo, você precisa exercer o seu chamado, o que você pensa? Eu preciso trabalhar na obra. Não é isso que nós pensamos? Pois é. Só porque nós precisamos refletir sobre, de fato, o que é chamado na nossa vida. De fato, o que é que Deus colocou sobre nós como responsabilidade. Porque existe um ministério mais forte, mais real e mais preciso, um chamado mais forte que nós precisamos exercer, que não é dentro da igreja, que é dentro do nosso lar, que é dentro da nossa casa. Porque Deus, ele nos chamou para ser algo diferente, alguém diferente, mas não foi somente dentro da igreja, foi em todos os ambientes. Dentre eles, nós estamos nos referindo ao chamado que o Senhor nos concedeu dentro dos nossos lares. É sobre florescer e dar bons frutos onde nós não podemos ser substituídos. E isso eu estou falando para homens e para mulheres. É sobre nós sermos bons, é sobre nós exercermos aquilo ao qual nós fomos chamados e dar fruto em todos os ambientes. É sobre ser bom dentro da igreja, é sobre ser bom no trabalho, é sobre ser bom dentro de casa, é sobre sermos verdadeiros. O Senhor aqui está tirando a máscara do nosso rosto, porque vestir uma capa de crente e vir para a igreja é muito fácil. Agora é ser crente no trabalho. Agora é ser crente dentro do lar, aonde nós somos confrontados dia e noite. É sobre sermos frutíferos aonde nós estivermos. É exalar o perfume do Senhor por onde nós passarmos. É sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite, né? Não adianta se dedicar na igreja. Não adianta ser o melhor obreiro. Não adianta ser o melhor jogador de futebol. Não adianta ser o melhor profissional no trabalho. Não adianta ser o melhor dentro da academia. Não adianta ser o melhor amigo de todos. Não adianta ser a melhor pessoa para ser ouvido, ou para ter comunhão, ou para estar bem, se nós não somos os melhores dentro de casa. E essa palavra ela foi muito forte para todas nós mulheres naquele congresso. Ela foi muito forte, porque nos dias tão corridos de hoje, será que nós estamos sendo realmente melhores dentro dos nossos lares? E quando eu falo casa, eu não estou falando estrutura, eu estou falando lar. Eu estou falando no sentido de amor ao próximo, porque não adianta eu exercer o amor ao próximo dentro da igreja. Não adianta exercer o amor ao próximo lá no meu trabalho. Porque eu já vi muito, a pessoa muito prestativa na igreja, muito prestativa no trabalho, muito prestativa com as amizades, mas dentro de casa, deixando a desejar. E é sobre isso que o Senhor trata conosco nessa noite. E quando eu ouvi essa palavra, eu peguei, porque nos últimos dias nós temos tentado muito dentro de casa, o pastor e eu quero falar muito sobre isso, nós temos tentado de várias formas ser melhores, cada dia melhores, porque não adianta nada eu subir aqui e falar sobre o amor de Cristo e tentar colocar uma imagem bonita se eu não for dentro de casa. Então, quero dizer para mim e para você, nós precisamos viver em todos os ambientes e pela misericórdia de Deus, nós temos conseguido. Nós falamos do amor de Jesus à mesa e alguém pode falar, pastora, vai falar sobre você? Vou, sabe por quê? Porque eu preciso pregar aquilo que eu vivo. Não adianta eu falar daquilo que eu não vivo, então eu posso dizer daquilo que eu tenho vivido. Nós temos tido tempo dentro de casa e às vezes alguém pode dizer, mas eu não posso ficar dentro de casa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas. Você não trabalha 24 horas num dia. Você tem tempo dentro da sua na televisão do que perder tempo ou ganhar tempo de qualidade com seu esposo, com seu filho, com a sua esposa. Essa que é a verdade, a gente precisa ser realista conosco mesmo. Porque se alguém disser, eu trabalho muito, eu vou te dizer, que horas que você chega na sua casa? E o que você faz quando você chega? Ou você dorme,
ou você mexe no celular e você não tem tempo para aqueles que estão do seu lado. Essa é a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros com o Senhor para que Ele trabalhe nas nossas vidas. Eu tenho certeza, às vezes a pessoa pensa, 1h30 de culto na sexta-feira é muito cansativo, mas 2 horas no seu celular você não acha cansativo? Se eu falar para você, pegue o seu celular aqui agora e mexa o celular o tempo todo aqui dentro, ninguém dorme. Mas se for para você prestar atenção naquilo que está sendo ministrado, você dorme. Tem que mandar você levantar. E sabe o que é isso? É Satanás roubando o seu tempo precioso. E você não está percebendo. E nós precisamos ser ligados sobre isso. Então, quando o Senhor Jesus vem falar conosco que nós somos insubstituíveis dentro de casa, dentro do nosso lar. E aí alguém pode me dizer, ninguém é insubstituível. De fato, ninguém é insubstituível. Nas suas peculiaridades, na sua verdade, você não é substituído. Mas nas suas funções, sim. Talvez eu posso ser substituída aqui na igreja como pastora, sim ou não? Se eu for removida daqui como pastora, eu sou substituída. Mas nas minhas particularidades, nos meus detalhes, eu não sou substituída. Eu sou insubstituível, sabe por quê? Porque nós somos seres únicos. Dentro do meu lar, eu não sou substituível. O meu esposo pode ter uma outra esposa melhor ou pior do que eu, mas igual a mim ele não terá. Assim como você, o meu filho, o seu filho, pode ter uma mãe melhor ou pior do que você, mas igual você ele não vai ter. Sabe por que ele não vai ter? Porque nós somos seres únicos. Nós temos uma identidade, nós temos um DNA. Nós somos, sim, insubstituíveis na nossa essência, porque Deus fez cada um de um jeito. Então, nós somos substituíveis nas funções, mas não nas nossas particularidades. Não existe uma pessoa que faça algo como você faz. O chamado que Deus entregou a você, se você não exercer, o Senhor levanta outra pessoa para fazer aquilo que você fez, mas não será da mesma forma como você faria, porque cada pessoa é única, a gente precisa entender essa diferença. E dentro dos lares, nós não somos substitutivas, nós não podemos ser substituídas. Eu quero dizer para você, mulher, nessa noite, que não tem nenhuma pessoa que faça uma comida tão gostosa, tão maravilhosa para o seu esposo como você faz. Não tem. O mesmo eu digo para o esposo. Não tem alguém que cuide da casa dos seus filhos ou de você como a sua esposa faz. Sabe por quê? Porque ela foi chamada para exercer esse ministério. Homens, não existe um esposo que cuide tão bem da sua esposa como você. Que você entende, compreende aquela pessoa que o Senhor colocou do seu lado. Obrigado, Deus abençoe. Não tem, sabe por quê? Porque você é único, porque você é insubstituível. Nós precisamos entender isso dentro dos nossos lares e os filhos também. Os filhos também são insubstituíveis. Nós podemos ter 10 filhos, mas o amor que nós temos é diferente para cada um dos filhos. Nós amamos todos. Mas existe isso e nós precisamos nos atentar a esses detalhes que o Senhor vem falar para nós. Ninguém faz melhor do que nós. Igual a nós, aliás. Faz melhor ou pior. E algo que Deus falou muito forte no meu coração é que, irmã Jéssica, ninguém ama sua filha do jeito que você ama. Nem o pai, nem a avó, nem eu, nem o esposo. Ninguém ama como nós amamos os nossos filhos. Ninguém ama meu filho com a intensidade que eu amo. Ninguém faz pelo meu filho aquilo que eu faço. Sabe por quê? Porque eu sou única. Porque você é única. Ninguém ora pelo seu filho, irmã Nilzete, igual você ora. Nós podemos levantar clamores, mas nenhum de nós vai orar pelo seu filho da forma como você ora. Sabe por quê? O Senhor te chamou para isso. O Senhor te levantou para esse chamado. A autoridade está sobre cada uma de nós. Sabe por que Deus falou para mim esses dias que cada uma de nós iríamos orar pelos nossos casamentos? E o Senhor falou para mim, você não vai orar por nenhum. O Senhor falou comigo. Sabe por quê? Porque cada uma de nós somos únicas. Eu conheço as qualidades e os defeitos do meu esposo. Então eu que oro, porque eu quero que seja transformado nele ou em mim.
E cada uma de nós da mesma forma. Por que que o Senhor, quando manda levantar clamores pelos filhos, nós falamos, eu oro pelo meu filho, você ora pelo seu e nós oramos por todos? Porque são únicos. O amor que eu tenho pelo meu, eu não tenho pelos demais. O conhecimento que eu tenho com o meu, eu sei o que o meu filho gosta de comer. Eu identifico quando o meu filho está bem ou não pelo olhar. E eu sei que toda mãe tem isso. Nós conhecemos os nossos filhos pela forma como eles caminham dentro de casa. Esses dias eu falei com o pastor, eu falei para ele, eu sei o dia que você está bem e o dia que você não está pela forma que você caminha dentro de casa. E eu tenho certeza que eu estou falando com homens e mulheres aqui que conseguem identificar aquilo do seu esposo e do seu filho quando ele caminha dentro de casa. Sabe o que é isso? Chamado a maternidade, chamado a paternidade, chamado a função que o Senhor colocou sobre cada um de nós. Sobre homens e mulheres, homens sendo homens e mulheres sendo mulheres. Nós conhecemos nossos filhos. Eles podem mentir para nós, que nós sabemos que tem alguma coisa ali. A gente fala assim, é o sexto sentido. Não, é o Espírito Santo de Deus dizendo para você. É o Espírito Santo de Deus te despertando. É o Espírito Santo de Deus falando, apruma, presta atenção. Aqui você é insubstituível. Você pode ser substituída no trabalho, você pode ser substituída na igreja, você pode ser substituída na escola, mas dentro do seu lar você é insubstituível. Você é a pessoa a quem o seu filho, o seu esposo, alguém da sua família conta. E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, e eu falei, Senhor, isso é muito forte. Quem aqui que já ouviu um homem velho casado, ou uma mulher velha casada também, velha que eu digo no sentido assim, mais maduro, falando assim, comida boa da minha mãe, que saudade que eu tenho da comida da minha mãe. Quem já ouviu? Ai, que saudade que eu tenho da casa da minha mãe, do colo da minha mãe. Sabe por quê? Insubstituível. Por que tem saudade? Alguém não cozinha para você? Você não sabe cozinhar? Por que você tem saudade da comida da sua mãe? Quem aqui já deitou na cama da mãe durante o dia? Vou deitar na cama da minha mãe. É uma sensação diferente. Sabe o que é isso? Porque ela é insubstituível naquela função, naquela essência de mãe. Isso é chamado igreja. E nós temos vários exemplos disso na Bíblia e eu quero apresentar só um. Lembra quando eu li aqui que Deus ensinou através de Maria? Quem é Maria? Mãe de quem? Mãe de Jesus. Sabe qual foi o chamado principal de Maria? Mãe de Jesus. Maria foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Esse foi o principal chamado dela. Mas porque ela foi chamada para ser mãe do Filho de Deus, isso não quer dizer que ela não pudesse exercer outros ministérios, e ela exerceu. Ela foi conselheira de outras mulheres, ela auxiliou no ministério de Jesus, ela era companheira, ela orava, ela intercedia pelo Senhor Jesus Cristo, ela criou e cuidou de outros filhos, ela foi esposa de José, mas insubstituível como mãe de Jesus. Ela exerceu o ministério dela até o fim, foi o principal chamado. E aí quando nós olhamos a Bíblia até hoje, Maria já morreu, mas nós a conhecemos como mãe de Jesus. Por que a gente não lembra de Maria, mãe de Tiago? Por que a gente não fala Maria, esposa de José? Por que nós falamos Maria, mãe de Jesus? Porque ela foi chamada para ser a mãe do Filho de Deus e ela exerceu o ministério dela. E a gente precisa se atentar a esses detalhes. Então, várias passagens nós vemos que Maria, ela estava com o Filho. Maria não estava com Jesus. Maria não estava com o Cristo. Maria estava com o Filho. No coração dela, ele era filho. Ela estava cuidando, ela estava orando, ela estava cobrindo, ela estava sendo amiga dele, conselheira, embora ele não precisava dela, mas ela estava disponível. Está disponível mesmo quando a pessoa não precisa. Vou fazer uma pergunta dura aqui nessa noite. Você está disponível para o seu filho? Você está disponível para o seu esposo? Você está disponível para a sua esposa, mesmo que eles não precisem? Você está disponível, mas está mesmo.
Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação e eu quero saber que você visite o seu coração nessa hora e fala para Deus: Senhor, eu estou disponível. Porque Maria estava disponível para Jesus, mesmo que ele não precisava, ele era o filho de Deus. Às vezes, a esposa quer conversar com o esposo não tem tempo. Às vezes, o esposo quer falar algo para a esposa e a esposa não ouve. Às vezes o filho quer falar com o pai quer falar com o filho, com a mãe, e não existe essa comunicação dentro do lar. E as coisas vão desencadeando. Nós precisamos estar disponíveis dentro de casa. Eu já vi relatos de filhos falar para mim assim: meu pai não tem tempo, minha mãe não tem tempo, só fica no celular. Nós precisamos estar disponíveis para os nossos. Nós precisamos estar disponíveis dentro do lar. Minha mãe não tem tempo de conversar, ela chega do serviço cansada e dorme. Meu pai não tem tempo, ele é muito cansado. Um povo cansado? Um povo com sono? Um povo que não tem tempo para nada? Um povo que não tem disponibilidade? E vem a palavra de Deus para cima de nós. A gente precisa ter tempo, a gente precisa ter disponibilidade, sim. Nessa noite é necessário que você vá embora para sua casa e fale: eu vou reorganizar meu tempo e eu vou estar disponível para o meu esposo. Eu vou estar disponível para minha esposa. Eu vou estar disponível para o meu filho, para minha filha. Eu preciso saber o que tem se passado dentro da minha casa. É necessário que a gente tenha essa disponibilidade, porque a Bíblia diz o seguinte: olha isso aqui, igreja. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Não precisava dela ir. Nós sabemos com que idade ele começou o ministério. Quantos anos ele tinha? De 30 para mais, não é? Aí um homem de 30 anos precisa da mãe? Mas a Bíblia diz que Maria estava lá. Sabe por quê? Porque ela estava disponível para o chamado dela. Mas que isso, pastora? 30 anos e eu vou ficar em cima? Pode ter 50. Você continua sendo mãe. Pode ter 60. Você continua sendo pai. Pode ter 80 anos. Você continua sendo filho. Aí quando nós olhamos lá, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: repare que Maria foi lá dar uma ordem para o filho dela. Ela foi lá contribuir com o chamado dele. Precisava dela falar para ele que ele tinha que fazer alguma coisa? Não precisava, porque era o filho de Deus. Ele já sabia do chamado. Os nossos filhos sabem o que tem que fazer, mas nós precisamos falar. Maria falou para ele: Jesus, acabou o vinho. Não precisava. Aí olha o que ele fala para ela. Eu acho interessante demais. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Ele não falou mãe. Ele não falou mãe. Ele falou mulher. Mas a Bíblia não fala que ela saiu de perto. A Bíblia não fala que ela largou de mão. Ah, foi uma escolha dele. Não, a Bíblia não fala que ele largou de mão. A Bíblia fala que ela fez o quê? Foi lá e deu ordem para o pessoal. Façam o que ele mandar. Porque mãe tem que ser chata. Porque mãe tem que ser intrometida mesmo. Não pode se meter na vida a ponto de atrapalhar. Mas mãe tem que entrar. Pai também tem que entrar. Maria. Aí Jesus diz para ela: que temos nós em comum, mulher? Ela não saiu de perto dele. Ela não saiu. E interessante é que ela estava lá no primeiro milagre, João 2, 1 a 11, na cruz do Calvário, quando ele foi ser morto por nós. Quem estava lá? Maria, olha só. João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Todo mundo vai te abandonar em algum momento. Mas a mãe estava lá. Eu estou trazendo essa reflexão que não é só para mulheres, não. É para homens e mulheres. Eu estou falando de chamado. Ela foi chamada para ser mãe de Jesus. Ela cumpriu o chamado.
João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Mas Maria, mãe de Jesus, ela estava lá. Na vida, na morte, no milagre, na saúde, na doença, ela estava cumprindo o chamado pelo qual ela foi chamada. Você casou, bonita? Você é esposa? Você tem filho, querida? Você é mãe. Você casou, homem? Você é sacerdote, você é pai de família. Você tem filho, você tem responsabilidade. Nós precisamos entender o nosso chamado. Na ressurreição, a mãe estava lá. Olha só, Marcos 16:1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Quem que era Maria, mãe de Tiago? Mãe de Jesus. Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. O homem estava morto. E ela continuou o propósito de ser mãe. Ela não deixou de ser mãe depois que Jesus morreu. Mesmo lá na cruz, quando ele falou, João, essa é a sua mãe, mulher, esse é seu filho, para que João tomasse conta da mãe dele, ainda assim, ela não desistiu do chamado dela. Ela continuou com a essência pela qual ela foi chamada. Mesmo depois da morte. Aí eu me lembrei no dia que a irmã Claudiane ministrou aqui, daquela mãe que o rei mandou matar os filhos, e ela ficou lá, abanando os abutres, os urubus, para não comer o corpo dos filhos delas. Sabe o que é isso? Exercício do chamado. Eu fui chamada, eu não desisto, eu não paro. Porque Deus me chamou para essa função. E eu vou exercer esse ministério, em nome de Jesus. Então, ministério, igreja, não é só na igreja. Quando o pastor e eu cobramos dos obreiros que exerçam o ministério dentro da igreja, nós estamos falando do compromisso com a obra. Porque a pessoa não faz nem na igreja nem em casa. Só que não substitui você fazer na casa, na igreja, e deixar de fazer na sua casa. Não substitui. Nós precisamos, sabe de quê? A gente precisa de ponderar as coisas. A gente precisa exercer na igreja, mas a gente precisa exercer principalmente dentro do nosso lar. E essa palavra foi falando e foi trabalhando, e eu falei, Del, nós temos ministrado isso na igreja. Todos os aconselhamentos que nós fazemos, quem aqui já foi aconselhado sabe que a gente fala, primeiro você tem que exercer dentro do seu lar. Nós não queremos obreiros sobrecarregados trabalhando dentro da igreja, que não exerce dentro do seu lar. Por quê? Porque isso não é obra. Não adianta a pessoa estar disponível o tempo todo para fazer dentro da igreja. Pode deixar que eu limpo, pode deixar que eu cozinho, pode deixar que eu prego, pode deixar que eu ministro, pode deixar que eu faço. E a sua casa não está. Não adianta eu vir aqui lavar a igreja, deixar ela limpa, maravilhosa, a minha casa está bagunçada. Não adianta eu cozinhar, fazer toda a comida que precisa, se lá dentro de casa eu não estou fazendo a comida. Meus filhos têm que comer uma bolacha, um biscoito, qualquer coisa. O Senhor vê todas as coisas. Isso não é obra. O Senhor Jesus falando para nós. Não é que a pessoa... Eu não estou aqui falando para você, olha, não precisa você fazer o serviço na igreja. Nós precisamos da sua ajuda. Mas eu estou aqui dizendo que você fazer na igreja não substitui aquilo que você tinha que fazer na sua casa. Você pode muito bem dizer, olha, hoje eu não consigo, porque eu preciso fazer na minha casa. É isso que o Senhor quer. Agora a gente consegue organizar e fazer em casa e contribuir na obra. Porque é para isso que o Senhor, Ele nos chama. Então, às vezes a gente vê a pessoa toda sorridente, toda disponível para todo mundo, menos dentro de casa. Às vezes, quando eu estou um pouco alterada, nervosa, na TPM, as mulheres entendem, os homens também, eu já aviso, eu não estou bem. Mas aí eu não dou muito assunto em casa e também não dou assunto fora. Quando vocês me ligarem, eu não atender, não responder, não querer muito assunto, pode saber que eu não estou bem. Eu também preciso de um tempo para mim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí eu já aviso lá em casa, porque eu não posso tratar bem as pessoas na rua e ser grossa dentro de casa. Então nós precisamos
Refletir sobre isso. E o Senhor Jesus falando conosco, né? Por que às vezes a gente divide tarefas na igreja? Para não sobrecarregar ninguém. Graças a Deus, a gente conversando em casa, falei com o pastor, né? Falei que bom que a obra está crescendo. Porque quem estava conosco no começo sabe que a gente tinha que fazer muito. Porque era muito serviço e pouca mão de obra. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, a gente consegue dividir. Alguém faz uma coisa, outra pessoa faz outra coisa, e quem não está fazendo tanto que fazia não pode reclamar. Não reclama, não, porque você está tendo tempo para fazer também na sua casa. Então, nós dividimos o serviço, alguém faz isso, alguém faz aquilo. Sabe o que é isso? Obra, nós somos o corpo de Cristo, nós dependemos um dos outros. Nós precisamos de todo mundo, não é um que tem que fazer toda a função. E eu sou alegre com o Senhor por isso, porque nós não estamos sobrecarregados, porque a obra de Deus não pode nos sobrecarregar. Nós precisamos ter tempo em casa e tempo na igreja. E às vezes eu sei que os homens que estão aqui podem pensar que eu estou falando só para as mulheres, né? Mas não, estou falando para todos nós. Nós precisamos ser intencional no nosso ministério. E escrevendo essa palavra aqui ontem, eu quero compartilhar com vocês um testemunho da minha vida, né? E alguém vai dizer, vai falar de você, pastora? Vou, ué. Testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus. Estou pregando aquilo que eu vivi. Olha só, eu já paguei muito preço por causa de filho. E o pastor é testemunho. O Júnior, ele tinha 1 ano e 8 meses. Na verdade, desde quando eu engravidei, eu já comecei a renunciar, né? Deus, ele tem me provado várias vezes com relação à renúncia. Eu sei que o Senhor quer renúncias de mim. E ele tinha 1 ano e 8 meses, eu já contei isso aqui, ele foi para UTI. E ele ficou em coma, entubado, com poucas chances de vida, mas pela misericórdia de Deus ele sobreviveu. E quando ele saiu do hospital, igreja, eu trabalhava na empresa Irmão Soares. Quem conhece Irmão Soares? Uma das maiores empresas do ramo de material de construção. E por diversos meses eu ganhei em primeiro lugar como a melhor vendedora. Eu era da parte de piso e eu vendia mesmo, pela graça de Deus. E o meu salário era bom e era alto e minha carteira era assinada e eu tinha vários benefícios, tanto que eu fui transferida de Pires do Rio para Caldas Novas. Eu cheguei lá, tinha gente que tinha 23 anos de casa e não tinha o salário que eu tinha, do tanto que eu vendia. E o Júnior tinha recém saído da UTI e eu fui transferida para Caldas Novas. E quando eu cheguei lá, eu coloquei o Júnior na babá e depois coloquei na creche e deu ruim. Deu muito ruim, porque ele tinha muitas limitações físicas. Como todos já sabem, o Júnior nasceu de 8 meses, então ele tinha alguns cuidados que eram necessários. Eu deixava com a minha mãe, eu deixava com a minha irmã, e esse menino vivia dando crise. Esse menino vivia passando mal, todos os dias a gente correndo para o hospital e aquela coisa, aquela luta. E um dia nós fomos numa médica corajosa, usada por Deus. Eu falo que ela foi usada por Deus. Ela olhou para mim, para o meu esposo e falou para ele assim, ó, falou na cara dele: você não tem condição de manter ela dentro de casa, não? Para cuidar desse menino? Ninguém cuida de filho como mãe. Enquanto ele estiver na mão dos outros, ninguém tem cuidado. E ele ficou constrangido, né? Porque é homem. E aí ele falou, tem. E ela falou para mim, aí você tem como sair do seu serviço para cuidar do seu filho, porque senão ele vai morrer. Ninguém vai cuidar dele como você vai cuidar. E ela depositou a confiança dela em mim. E eu senti o peso da responsabilidade sobre mim. Eu não era crente, não. E ele estava afastado da presença. E aí nós chegamos em casa e eu falei para ele, é o jeito. Eu pedi conta do serviço. Eu renunciei. O melhor salário que tinha na empresa, eu renunciei. Pela vida do meu filho, eu pedi conta. Confesso que com o coração pesado, mas eu fiz. E não foi só isso, não. Depois disso, eu estava na coordenação do PET, coordenação de CAPES. Meu salário era muito bom, mas foi necessário que nós renunciássemos. Nós entramos num acordo e eu renunciei. A gente passou alguns apertos, passou algumas dificuldades, mas nós tivemos contentamento no Senhor e Deus deu graça.
E aí, às vezes, alguém pode falar assim, mas o salário do pastor é fácil, né, para você renunciar. O salário dele não era esse que ele tem, não. Não era. Nós pagávamos aluguel, ele ajudava a filha dele que estava na faculdade, a mãe dele era viva, dependia dele também. Nós não tínhamos carro, depois ele comprou, estava pagando a prestação, pagava aluguel. Os remédios, o tratamento do Júnior era caro, o plano de saúde não cobria, os médicos tinham que ser tudo particular, porque às vezes alguém olha e fala assim, mas com salário bom, não era bom não. E aí, o que nós fizemos? Eu tive vontade de comer e não comi, eu tive vontade de comprar e não comprei, eu tive desejo de ter uma coisa ou outra e não tive, e não morre não, tá, igreja? Abri mão. E a misericórdia de Deus me alcançou e foi necessário o tempo que Deus me passou por esse processo. Não arrependo de nada do que eu fiz e faria de novo e não cobro dele. Às vezes ele me pergunta e eu falo, filho, não dava certo, a mamãe preferiu ficar em casa com você. Eu não cobro dele, porque a responsabilidade não era dele, era minha. Eu fui chamada para ser mãe dele. Eu precisava exercer o ministério. E nós vencemos pela misericórdia do Senhor. Então, eu quero dizer para cada um o seguinte: tempo de qualidade. Um tempo com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, é melhor do que brinquedo caro. Tempo de qualidade é melhor do que roupa de marca. Tempo de qualidade é melhor do que iPhone, do que PlayStation, do que um tênis caro, do que uma roupa cara. Um tempo de qualidade com a sua esposa. Às vezes a esposa quer o marido do lado, ela não quer dinheiro. O tempo de qualidade vale muito mais. Eu estou falando isso porque hoje eu vejo os frutos daquilo que eu colho, daquilo que eu passei. Eu estou falando isso porque hoje, quando meu filho me abraça e está perto de mim, eu entendo que tudo aquilo que eu fiz valeu a pena. E está valendo a pena. E aí, quando a missionária falou lá no congresso, eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque eu senti Deus falando comigo. Eu senti quando Deus falou para mim, eu te chamei para ser mãe. Eu te chamei para ser esposa. E durante 10 anos eu renunciei à minha vida. Eu fiquei sem trabalhar. E aí, quando o Júnior inteirou 10 anos que eu voltei a exercer, sabe o que eu fazia? E eu tô falando isso aqui porque eu sei que vai servir para mães aqui ainda, vó. Eu deixava o Júnior na escola, aí eu trabalhava, eu pegava o Júnior na escola e voltava em casa. E às vezes eu exercia serviço em casa, junto com meu filho. Foi assim que funcionou. E às vezes, até hoje, eu ainda faço dessa forma. Então, assim, passamos por dificuldade, por luta, sim. E a gente passa até hoje, só que vale a pena. Vale muito a pena. E quando nós olhamos aqui para dentro da palavra e vemos que Maria exerceu o chamado dela, ninguém foi mãe para Jesus como foi Maria. Ninguém vai ser mãe para o seu filho do jeito que você é. Ninguém foi e vai ser pai para o seu filho do jeito que você é. Ninguém vai cuidar da família como nós cuidamos. Quando Deus tem um chamado para nós temos a essência para Ele. Já parou para pensar como que seria a sua casa se você não estivesse lá? Por que filho chora a morte de pai e mãe? Quem não tem pai e mãe chora. Porque era único. Meu pai morreu, põe outro no lugar. Pode até pôr. Mas não vai ser do mesmo jeito. Às vezes até o filho, né? Mas não vai ser do mesmo jeito. E a frase que mais me tocou que Deus me deu foi o seguinte: eu duvido que nesse mundo alguém amou Jesus mais do que Maria. Vocês acreditam que alguém ama ou pode amar Jesus mais do que Maria? Jamais. Nenhum de nós vamos amar Jesus como Maria amou. Sabe por quê? Porque ela foi chamada para ser mãe dele. Porque ela foi chamada para ter um cuidado diferente com ele, sem esperar nada em troca. Talvez hoje essa ministração está parecendo o Dia das Mães, né? Não, é reflexão para nós.
para a gente florescer onde a gente não pode ser substituída. Talvez o Senhor está despertando cada um de nós aqui no exercício do nosso ministério ao qual o Senhor nos chamou dentro da nossa casa. Para sermos a esposa que o Senhor levantou, para ser a auxiliadora que o Senhor colocou do lado daquele homem que você tem lá na sua casa. Aquele enjoado. Mas você é a auxiliadora dele. É você que vai ter a estratégia de mudar o comportamento daquele homem. É para você que Deus vai dar a estratégia para quebrantar o coração daquele homem. É você, homem, que Deus vai dar a estratégia para mudar o comportamento daquela mulher. Eu estou falando é fato. Eu não consigo orar para o esposo de vocês e falar, Senhor, vai naquele ponto e transforma aquele coração. Porque eu não conheço ele da forma como vocês conhecem. E é por isso que o Senhor nos chama a exercer o ministério de cada uma de nós. Eu não conheço o filho de nenhuma das irmãs, eu posso conversar com todos os filhos aqui. Mas eu não vou conseguir entrar aonde precisa entrar, trabalhar onde precisa ser trabalhado e fazer aquilo que precisa ser feito, porque eu não fui chamada para isso. O chamado é seu. O chamado é individual de cada um de nós. Eu sei até o tipo de comida. O dia que eu tenho que fazer determinado tipo de comida lá em casa. Eu sei até o horário quando eu saio para a rua, se eu consigo chegar em casa com lanche ou não. Eu sei que tá lá 2 passarinhos com a boca aberta esperando eu chegar com lanche. Você sabe disso. Esses dias a irmã Claudiane fez uma comida, colocou lá em cima da mesa, montou a mesa, aí eu falei, ela sabe do que o esposo dela gosta. Porque nós somos insubstituíveis dentro do nosso lar. Os homens também. Só que a gente vai deixando isso de lado. E aí quando a Bíblia diz que Jesus estava fazendo um milagre, a mãe dele estava lá, mesmo que ele seja Deus, é certo que ele deve ter alegrado o coração dele de saber que a mãe dele estava lá. De saber que tinha alguém por ele lá. O tanto que é bom, né? Quando a gente vai almoçar domingo na casa da mãe, conversar com a mãe. Pode ser o pior lugar do mundo. Mas a gente chega, parece que a gente está em casa. Porque a gente realmente está em casa. Nessa noite eu quero te convidar a exercer o seu chamado. Dentro do seu lar. Você precisa exercer o ministério dentro da sua casa. Mas precisa exercer o ministério dentro do seu lar. O pastor, esses dias, falou que mãe tem que ser chata, pai tem que ser chato. Não é se meter na vida do filho. Embora a gente tenha que se meter sim. Depois que casa, fica adulto, vai cuidar da vida deles. Mas a gente tem que se meter sim na vida dos filhos. A gente precisa orientar, sabe por quê? Nós somos responsáveis por eles. Por isso que Deus tem falado, mães de pé. Mães de joelho, filhos de pé, né? Nós precisamos orar pelos nossos filhos e pelos nossos esposos. Eu quero muito que essa palavra fique no seu coração. E que nós chegamos em casa com um pensamento diferente sobre aquilo que nós temos que ser dentro do nosso lar. Não adianta ser a melhor pessoa na rua se você não for dentro do seu lar. Eu já vi mulheres super educadas na rua, mas grossas dentro de casa. Mulheres super disponíveis no trabalho, onde ela vai. Homens também. Homens jogando futebol numa alegria, rindo com todo mundo, conversando com todo mundo. Chega em casa, a máscara cai e vira aquele animal dentro de casa. Deixa eu dar um recado para vocês. Deus está vendo? Deus está vendo. Deus sabe se eu estou aqui em cima pregando algo que eu não vivo. E eu vou ser cobrada. Deus sabe de tudo que eu faço na igreja, se eu tenho tempo para o meu esposo e para o meu filho em casa. E eu vim do congresso diferente. Eu vim falando, Senhor, eu preciso mudar mais. Eu preciso mudar mais. E estou tentando colocar em prática mais ainda. Estou tentando ser amorosa e doce em casa. Tá muito fácil, não. Tá muito fácil, não, que eu sou meio assim, né, gente? Mas eu tô tentando. Tô tentando ser menos dura, assim. Tô mais amorosa, né? Tô tentando abraçar mais. Tá tudo bem. Eu tô tentando do meu jeito, mas eu vou chegar lá, no nome de Jesus. Amém, queridos? Quero te convidar para se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu sei que o Senhor trouxe uma reflexão para nós.
As irmãs estavam lá, receberam do Senhor, mas tem coisa que precisa ser falada. Em nome de Jesus. Quero te convidar para nós orarmos ao Senhor e pedirmos ao Senhor que no nome de Jesus nós venhamos ser verdadeiramente servas de Deus e exercer o nosso ministério em todos os ambientes. Do mesmo jeito que eu sou na igreja, eu preciso ser em casa. Do mesmo jeito que eu sou em casa, eu preciso ser na escola. Do mesmo jeito que eu sou na escola, eu preciso ser no trabalho. Do mesmo jeito, eu preciso estar em todos os ambientes. Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus querido e amado Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem movido o meu coração e eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada uma desses homens, dessas irmãs, Pai, desses filhos. Meu Deus, que nós de verdade venhamos exercer, Pai, o ministério ao qual o Senhor nos chamou dentro dos nossos lares. Pai, nós queremos florescer em todos os ambientes. Pai, nós queremos exalar o perfume do Senhor, Pai, aonde nós estivermos. Senhor, no nome de Jesus Cristo, que todo mal seja repreendido e cancelado e que nós venhamos exercer, meu Deus, o nosso ministério com excelência. Pai, nós queremos ser mulheres, nós queremos ser mães, nós queremos ser filhas, nós queremos ser esposas. Meu Deus, esses homens querem ser esposos, filhos, pais, e que nós venhamos, meu Deus, fazer conforme a vontade e o querer do Senhor. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos perceber tudo aquilo que acontece, meu Deus, nos nossos lares. Nós precisamos ser melhores pessoas dentro da nossa casa. Nós precisamos exercer, meu Deus, o ministério na igreja, Espírito Santo, com excelência para o Senhor, para o reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e colocamos, Pai, nas tuas mãos nessa hora. Vai visitando cada coração. Meu Deus, tira a venda dos nossos olhos e que nós venhamos perceber, Pai, tudo aquilo que precisa ser mostrado, que a cortina venha cair dos nossos olhos, assim como o véu foi rasgado, Espírito Santo de Deus, e nós temos acesso ao Senhor. Nessa hora nós queremos chamar a tua presença e alcançar o Senhor nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ser pessoas melhores em todos os ambientes, Pai, que as máscaras venham ser arrancadas no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a verdade venha transparecer sobre nós e que tudo aquilo que nós realmente somos seja revelado, Pai, não diante do Senhor, Pai, mas para nós mesmos, que os homens sejam tocados com a tua presença, que as mulheres sejam tocadas com a tua presença, que os filhos também, Deus, sejam movidos por teu querer e a tua vontade. Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos aceitar, meu Deus, ser transformados por vidas. Deus, Senhor, Deus, em nome de Jesus, vai manifestando o poder do Senhor no meio de cada um de nós e dentro dos nossos lares nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, graças a Deus, amém. Amém, nós já ouvimos. Amém, nós já nos dispomos a fazer conforme a vontade do Senhor. Agora eu quero te chamar para exercer o ministério de obreiro nessa igreja. Está todo mundo muito parado e nós vamos esquentar isso aqui. No nome de Jesus, nós vamos chamar a presença do Espírito Santo de Deus e nós vamos orar para que o Senhor venha repreender, no nome de Jesus Cristo, todo esse desânimo, porque não provém da parte do Senhor, todo esse sono, todo esse cansaço, sabe essa indisposição que parece que está todo mundo desfalecendo, vai cair por terra agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu quero chamar você que é obreiro do Senhor nessa casa, porque agora você está dentro dessa igreja, e se você está dentro dessa igreja, é intencional e é propósito de estar dentro dessa casa. Aqui você é obreiro do Senhor Jesus, e nessa hora nós vamos orar. Começa orando, repreendendo a igreja, repreendendo aqui dentro da sua vida, e depois nós vamos orar dentro dos lares, e nós vamos chamar a presença do Senhor. Nós vamos sentir a presença, nós vamos embora da forma como nós chegamos. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós estamos dentro da tua casa, Deus, nós estamos dentro dessa igreja, e nós chamamos a tua presença e pedimos ao Senhor que o Senhor venha repreender, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, todas nossas vidas nessa hora. Meu Deus, todo cansaço, todo desânimo, meu Deus, todo peso nessa hora seja repreendido. Uma palavra diz que lançamos sobre o Senhor, Pai, todo peso, toda ansiedade, todo justo, Deus, em nome de
todo desejo caia por terra agora, pelo poder do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor Jesus, todo laço, todo embaraço, mesmo todo peso, todo cansaço, Senhor, nós invocamos a tua presença, nós pedimos ao Senhor o exército de hoje, do Senhor, nessa hora, com espada de fogo, meu Deus, para que seja queimada e repreendida agora, toda força maligna, Deus, entra com o teu poder sobre a tua igreja, sobre o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai jogá-los por terra, Pai. Todo desânimo, quebra as barreiras, quebra o impedimento. Meu Deus, nessa noite, a libertação que nós pedimos ao Senhor, é cura que nós pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Jesus querido, vai visitando nossos lares nessa hora, em nome de Jesus. Irmãos, estenda as mãos para o lado da sua casa. Sabe por quê? Quando nós oramos e nós pedimos ao Senhor para repreender e cancelar, às vezes tem algumas estratégias do inimigo sobre o nosso lar. Esse cansaço não é físico, igreja. Em nome de Jesus Cristo, vai ser repreendido agora. Estenda as mãos para o seu lar. E você vai pensar dentro da sua casa, em nome de Jesus Cristo. É na sua casa, viu? Não é na casa do vizinho, não é na casa do filho, do pai, da mãe, não. É na sua casa. Soberano Deus e eterno Pai. Deus, nós queremos apresentar cada lar ao Senhor. Meu Deus, nós apresentamos a nossa casa ao Senhor. Espírito Santo de Deus, entra com a tua providência, Pai, em cada cômodo. Vai entrando dentro dos portões, Deus querido, em cada quarto, em cada cômodo, em cada espaço. Meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor seja repreendido e cancelado nos nossos lares. Meu Deus, o inimigo não tem autoridade para entrar dentro da nossa casa. A nossa casa é do Senhor Jesus Cristo. Venha sendo repreendido agora toda a força do mal, tudo aquilo que não provém do Senhor dentro dos nossos lares. Jesus vai quebrando todo o cadeado, arrebentando as correntes, pelo poder do teu santo nome. Você vai sair dessas casas agora, no nome de Jesus Cristo. Dá ordem de retirada, igreja. Dá ordem de retirada no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda estratégia, todo laço, todo embaraço, sai da nossa casa agora. Sai da nossa casa agora. Nós damos ordem no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai perdendo as forças. Satanás do inferno, quebra toda barreira, todo impedimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sai agora. Sai do quarto, sai dos banheiros, sai da cozinha, sai da sala. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal vai ser retirado agora. Pelo poder do nome de Jesus. É no nome de Jesus. Dentro da nossa casa, só entra o Espírito Santo de Deus. Toda palavra de derrota, perca forças. Toda palavra de maldição, perca forças. Toda obra maligna, perca forças. Toda força do mal, perca forças. Senhor Jesus Cristo, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, temos nossa casa, Senhor. Temos nosso lar, Senhor Jesus, com a tua presença. Repreende aquilo que não provém do Senhor. Que Jesus tem poder sobre a nossa casa. Todo preso que estiver sobre os nossos lares seja repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de contenda, todo espírito de mentira, todo espírito de morte, todo espírito maligno, toda palavra de derrota sobre os nossos lares sejam repreendidos agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós chamamos a presença do Senhor sobre os nossos lares. É o Senhor que entra dentro das nossas casas. É o Senhor que está conosco. Meu Deus, é o Senhor que vai invadir esses lares com a tua presença. Que essas casas sejam cheias da presença do Espírito Santo do Senhor nos detalhes. Ah, Jesus querido e amado, nós queremos a tua presença. O Senhor tem liberdade, Pai, de entrar dentro dos nossos lares. Meu Deus, o Senhor tem liberdade de entrar dentro das nossas casas e fazer o poder do Senhor. O Senhor tem liberdade dentro da nossa casa. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. E que toda força maligna venha a ser quebrada pelo poder do teu santo nome, Deus. Coloca anjos, Deus querido e amado, sobre os portões da nossa casa, Espírito Santo. E que lá dentro não entre aquilo que for permitido pelo Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, queridos. Glória seja dada ao Senhor.
A gente tem que orar dentro da nossa casa da seguinte forma, igreja. A gente tem que chamar a presença do Espírito Santo de Deus. Nos últimos 3 meses, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem deu uma de louca e andou dentro de casa mandando Satanás sair do lar e chamando a presença do Espírito Santo de Deus? Quem? Quem fez isso? Nos últimos 3 meses, quem fez? Porque se você não fez, deixa eu te dar um recado. No mínimo uma vez por semana. Você tem que sair igual doida na sua casa, falando: você vai sair daqui agora, no nome de Jesus. Você vai ser repreendida agora, no nome de Jesus. Sai da minha casa. Não entra na minha casa aquilo que não provém do Senhor. Porque se nós não batermos, não fizermos isso, não batermos o pé, o inimigo ele vai chegar, ele vai entrar com um sapatinho dentro dos nossos lares. Estava orando aqui por outra coisa, o Senhor me mostrando casas invadidas por Satanás. Sabe por quê? Porque os proprietários estão dormindo. Lembra quando Deus fala que nós fomos chamados dentro da nossa casa? Lembra quando Deus diz que nós fomos chamados dentro dos nossos quartos? As mulheres, os homens. Responsabilidade não é das mulheres, não. Os homens também precisam se posicionar. Casal que ora junto, cresce junto. Chama seu esposo e fala: vamos orar, que essa casa é do Senhor Jesus. Porque se você deixar, o diabo vai entrar. Ele é atrevido. E Deus falando: pode perguntar quem que nos últimos 90 dias deu uma de louca dentro de casa e mandou Satanás sair. Ele tá chegando e a gente tá deixando. Tá com a preguiça. Sabe por onde que ele entra? Pelo celular. Sabia? Satanás entra pelo celular. Depende do que você vê. Você dá legalidade para ele entrar dentro da sua casa. Entra por palavras de derrota e maldição. Entra por contendas. Entra por mentira. Entra por discórdias. Aonde ele acha uma beiradinha, ele entra. A gente dá legalidade para ele nos mínimos detalhes. Tirar vantagem de coisa dos outros. O diabo, ele não pode aproveitar uma coisinha errada que ele entra. Princípios bíblicos precisam ser honrados dentro dos nossos lares. Porque se der trela, ele entra. E ele dá as portas para entrar. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai, de ouvir a Tua santa e inerrante palavra. Vai nos capacitando, Pai, vai nos dando força, sabedoria, intrepidez, para que nós venhamos colocar em prática em nossas vidas as palavras que têm sido ministradas aos nossos corações, Pai. Pai, que nós não venhamos a ser só ouvintes, Pai, mas sim praticantes da Tua palavra, Pai. Pai, que nós tenhamos consciência e saibamos, Pai, conduzir os nossos lares, conduzir as nossas famílias, Pai. Conduzir as esposas, os esposos, os filhos, Pai. Que nós possamos ser realmente, Pai, família unidas no Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos doar em prol das nossas famílias, Pai. Que nós possamos estar, Pai, sempre unidos, ouvindo, Pai. Que nós venhamos a ter mais tempo um para com os outros, Pai. Que nós sejamos os nossos amigos ali dentro do nosso lar, que meu filho não precise de amigos fora para falar o segredo, que meu filho possa conversar comigo, conversar com a minha esposa, que nós possamos, Senhor, ser mais unidos no Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, coloca isso em nossa mente, coloca isso em nosso coração e nos dê direção, Pai, para que nós possamos implantar cada vez mais, Senhor, a palavra do Senhor em nossos lares, que nós possamos ter tempo de mesa, Pai, tempo de comunhão, tempo de conversa, Pai, tempo de assuntos, Pai, que nós possamos ser realmente, Senhor, famílias, que nós possamos ensinar os nossos filhos, ensinar-nos a nós mesmos ali na nossa mesa, Pai, que nós possamos, Senhor, ser mais obediente à palavra do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leva em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossos lares, até que o Senhor Jesus Cristo volte, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.